tema que parece que vocês estão, durante esse ano, né, desenvolvendo esse tema, que é limpeza espiritual, como purificar a nossa mente e espírito. É interessante quando falarmos sobre limpeza, né? Só se limpa aquilo que está sujo, né? E nós tivemos essa oportunidade de nos limparmos, né? O irmão citou na ceia como era feito no tempo do Velho Testamento, onde se aspergia sangue. Aquilo era uma limpeza que se fazia. E é interessante como as coisas mudaram, os simbolismos mudaram, mas nós somos limpos com o sangue de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue a fim de nos purificar, a fim de nos limparmos. Hoje nós não precisamos mais aspergir nada na ceia, por exemplo, porque a limpeza já foi feita por Jesus através do seu sangue. E é interessante como isso se tratando, passando para o nosso cotidiano, como é bom você entrar num ambiente limpo, né? Tem ambientes que tem que ser necessariamente limpos, né? Quem é da saúde sabe o que eu estou dizendo. Um hospital, ele tem por obrigatoriedade de ter um ambiente limpo, pelo tanto de bactérias que podem ter ali, né? Nós mesmos, parece que nós tínhamos mais cuidado com limpeza, né? Há uns 2 a 3 anos atrás, né? Estaríamos aqui todos de máscara, né? Estaríamos com álcool gel na bolsa, alguns ainda têm, né? Alguns ainda têm esse cuidado. Mas parece que nós, nesse quesito de limpeza, né? A gente ficou meio relaxado, né? Passou, né? Já estamos, a maioria, quase todo mundo vacinado, então esquecemos disso, né? Mas a limpeza da nossa alma, a pureza da nossa alma, da nossa mente, deve ser algo que deve estar sempre focado na nossa mente, nos nossos corações, como uma necessidade não básica, uma necessidade de prioridade. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de como anda a nossa mente, como anda o nosso espírito. Será que nós estamos tendo o devido cuidado de mantê-lo? Porque quando batizamos, recebemos de Deus um corpo purificado nas águas, uma mente purificada. Obrigado, meu querido. É assim que nós, pelo menos, né, deveríamos ter saído do batismo, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes, esse nosso estado de pureza, de purificação, parece que nós deixamos nas águas, né? Em vez de deixar as impurezas, nós continuamos ainda com as impurezas pós-batismo. Isso faz parte do ser humano. Afinal de contas, o nosso cotidiano, o nosso mundo, ele nos traz oportunidades não de purificação, não de limpeza de alma, mente, espírito, não. O mundo está repleto de oportunidades de contaminação. O que fazer então? Será que nós vamos entrar dentro de uma bolha? Não, né? Por mais que quem é pai e mãe sabe o que eu vou dizer, que a vontade que dá é de a gente colocar filho dentro de uma bolha, né? Para não ter que correr risco nenhum. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos estar em contato com o mundo. E em contato com o mundo, vamos entender que é em contato com as suas impurezas. Porque o mundo jaz no maligno. Limpamos sempre o que está sujo, né? Mas muitas vezes, no nosso cotidiano, por exemplo, as irmãs que são donas de casa sabem bem disso, que é necessário às vezes fazer uma faxina, né? Uma limpeza superficial não dá.
Às vezes é necessário fazer uma faxina. Eu até curto, às vezes, eu vejo como terapia para mim, às vezes, quando eu pego para dar uma de doméstica em casa, né? Vocês querem ver limpar? Mistura Ajax, Cândida, sabão em pó e desinfetante. Você vai desmaiar depois, né, com essa mistura. Mas limpa qualquer coisa. Mas eu acho até relaxante para mim. É claro quando a patroa não está em casa, é claro. É óbvio, né? Eu assumo esse lugar quando ela não está em casa. Mas a gente sabe que às vezes uma limpeza superficial não basta. Tem que ser uma limpeza, uma faxina mesmo, né? Ou semanal, ou quinzenal, mas há necessidade muitas vezes. E o que a gente nota muitas vezes numa limpeza total, né? É que quanto mais se acumula sujeira, mais pesada tem que ser a faxina, né? Quanto mais se acumula, mais pesada é. Agora a gente, paralelamente às nossas vidas, está em tempo, será, de você fazer uma faxina na sua vida? De dar uma limpeza e tirar tudo aquilo que não te faz bem, que não condiz com a sua vida espiritual? Será que de tempos em tempos a gente não tem que refletir e falar assim, olha, eu estou precisando dar uma geral. E alguns fatores que fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes eles... É legal pensar nesse de limpeza, faxina, organização, que tem a ver com bagunça, né? Geralmente você não vê um ambiente limpo, organizado, você não vê bagunça. Geralmente quando o ambiente está bagunçado, está totalmente desarrumado, você consegue enxergar alguma coisa que precisa fazer para melhorar aquele ambiente. Se a gente for fazer um paralelo conosco, com a nossa vida, com o nosso coração, nosso espírito, nossa mente, muitas vezes alguns fatores vêm para bagunçar completamente, né? Problemas financeiros, por exemplo. Quem nunca passou por um problema financeiro? E aquilo que o problema financeiro traz com ele, por exemplo, eu costumo dizer que o problema financeiro é que nem poça d'água em frente de ponto de ônibus. Quando passa um carro, espirra em todo mundo. O problema financeiro muitas vezes é assim. Quando ele vem, ele acaba espirrando em qualquer parte da sua vida. Acaba bagunçando a sua vida matrimonial, seu relacionamento com os filhos, até mesmo com a igreja. Por exemplo, quem não passou ainda por um problema de saúde, que é outro fator que muitas vezes, né, traz um caos na nossa vida, e a gente precisa parar, vamos organizar essa bagunça, vamos dar uma geral nisso. Por exemplo, outro problema, desemprego, né, que está ligado com problema de saúde, com problema financeiro. Muitas vezes na casa onde há desemprego, gera todo aquele conflito, aquela bagunça. Problema com os filhos, né? Filho criado, trabalho, né, triplicado. Não é dobrado não, é triplicado. Então, muitas vezes, problemas internos na família, né, com a criação dos filhos, também desarruma, bagunça. São situações que nos desequilibram, né? Nos estabilizam e fazem uma reviravolta total. Mas a questão é, devemos nos abater mediante a toda essa explanação, ou outros até que eu não explanei, sobre isso, sobre problemas, sobre adversidades? A Bíblia nos relata, né, no livro de Romanos, que as tribulações nos trazem perseverança. A perseverança nos traz a esperança. E isso nos fortifica. Então, a nossa atenção tem que estar voltada não aos problemas que vão acontecer, porque muitos deles são inevitáveis. Muitas situações que nós vamos enfrentar na nossa vida não tem como evitar.
Problema de saúde é um que nós não temos como evitar. Podemos nos precaver, mas ninguém pode evitar um problema de saúde, porque também o nosso corpo, ele não é esse corpo que vai voltar a Deus, né? O nosso corpo vai se deteriorar com o tempo, uns antes ou depois, né? Mas ele vai se deteriorar de acordo com o estilo de vida que nós adotamos para nós. Mas nós temos que entender que alguns problemas como esse são inevitáveis. O que nós devemos fazer é a tal que está na moda hoje, a resiliência. Usar daquele problema a nosso benefício. E antes dessa palavra estar na moda, o apóstolo Paulo falava em Romanos, olha, use esse problema para criar a perseverança. Não deixe que uma adversidade possa bagunçar a sua vida, possa causar algum reviravolta na sua vida, possa impurificar a sua mente, impurificar o seu espírito, já que ele já foi purificado, né? Ele vai se tornar impurificado. Nada que faça parte do cotidiano pode nos abalar. E tem uma palavrinha com 2 letras que deve ser inabalável nas nossas vidas e que vai nos auxiliar a nos manter purificados de mente e coração. A fé. Como é que está a nossa fé? Está voltada naquilo que eu vejo? Não faz sentido. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não posso ver. Fortifica-te, irmão, na fé. Era um pré-requisito fundamental para que a gente possa manter a nossa pureza. Não deixe acumular coisas na sua vida que possam impurificar a sua mente. Ocupe a sua mente com coisas que possam contribuir com a sua purificação. Um toque na tela do seu celular, você pode ter diversas coisas que podem contribuir com a sua mente purificada. Mas pode ter certeza que vai ter muito mais coisas que vai afetar a sua purificação do que contribuir. Mas ninguém pega o seu dedo assim e vai falar assim, ó, vem cá. Não, é você que vai lá e... Busque a purificação. Outro fator importante também é que nós não podemos deixar de lado é que nós fazemos parte de uma igreja que foi comprada com o sangue de Jesus, foi purificada com o sangue de Jesus, e um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Quem que é responsável aqui de entregar a igreja de São Vicente pura ao Senhor? O seu Adalto é responsável? Sozinho? Sim ou não? Um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua noiva, né? Não é assim que a Bíblia fala? Vai buscar a sua noiva. Como é que ele vai encontrar a sua noiva? Como é que ele quer encontrar a sua noiva? Como é que ele deixou a sua noiva para nós? Ele deixou uma igreja purificada, ele deixou uma igreja sem mácula, ele deixou uma igreja limpa. Quem bagunça ela somos nós. Já viu gente falar assim, eu não quero fazer mais perto daquela igreja, não. Aquela igreja é errada. Jamais. Quem é errada somos nós. Quem somos errados somos nós. A igreja não é errada. Alguém está na igreja errada aqui? Sim ou não? Se está na igreja errada, por que não saiu ainda? Então nós temos que ter consciência que nós estamos na igreja certa. Não é nenhum, é uma convicção que nós devemos ter sobre isso. Que o mundo também ele age na contramão disso, né? Ele age naquela de bagunçar o entendimento das pessoas, e como tem várias opções, entre aspas, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de achar
de entender qual o lugar certo. Aí a responsabilidade é de cada um de nós de mostrar, né? Seja com curso de teologia, que nem vocês estão fazendo, nós fizemos lá, seja com a pregação do evangelho, seja com o nosso exemplo pessoal de vida, mas aí cabe a nós mostrar para as pessoas o caminho. Mas o que nós devemos sempre ter em mente é que um dia nós vamos devolvê-la ao Senhor. E como é que nós vamos devolvê-la? Pura, santa, sem mácula. Alguns fatores que vão contribuir para que a igreja seja devolvida ao Senhor pura é a manutenção da verdade. A igreja pura, sem mácula, ela se baseia na verdade. Alguém prega engano aqui? Não, né? Ou não deveria, né? Não, infelizmente nós vemos alguns casos de igrejas que perderam, não fizeram a manutenção da verdade e acabaram se desviando dela. Uma igreja, para se manter pura e limpa, ela tem que se manter no foco no Senhor. O foco sempre da igreja tem que ser agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Uma igreja que se mantém pura e limpa, ela se esforça na obra. Vocês sabem que nós temos uma obra a completar, né? Sabe quando Jesus se foi e a igreja se estabeleceu, ele deixou uma obra nas nossas mãos, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, não foi? Ah, mas era uma ordem só para os apóstolos, né? Porque a igreja estava começando, né? Eu acho muito interessante o texto de Neemias, quando da edificação do muro, e ele mostra ali o esforço que todos fizeram para edificar aquele muro, que era aquela obra que eles tinham. E entendendo um pouco mais o texto, a gente compreende que o muro, como hoje também, né, nos dias de hoje, era o principal fator de segurança da cidade. Lembra o que aconteceu com Jericó? O que eles tiveram que fazer para poder entrar em Jericó e guerrear com Jericó? Tiveram que derrubar as muralhas. Por quê? Porque eram intransponíveis as muralhas. Então era algo que defendia Jericó do ataque dos inimigos. Era praticamente invencível Jericó porque ela tinha muralha em volta dela. E Josué foi lá e derrubou elas. Josué não, Deus, né, através de Josué. Então, o que o povo fez com Neemias é edificar aquela muralha, porque senão eles iam ficar expostos. O que nós estamos fazendo para não deixar a igreja exposta aos problemas do mundo? Temos trabalhado na obra o suficiente para deixar com que a igreja fique protegida? Eu não estou dizendo que nós vamos fechar a porta ali, ou então selecionar quem vai entrar, porque igreja é hospital. Não é essa a ideia. Mas muitas impurezas, muitas coisas que podem afetar a igreja, nós temos que nos precaver contra elas. Nós temos que proteger a igreja contra elas, como o povo fez. E olha como era o esforço deles, olha. Neemias 4,16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraços. Os oficiais davam apoio ao povo de Judá. Esforço de todos, responsabilidade de todos, não sobrecarregaram a ninguém. A obra da igreja não deve sobrecarregar ninguém. Ela deve ser compartilhada com todos, porque é responsabilidade de todos, irmãos. Todos os irmãos têm a responsabilidade de se esforçar pela obra. Outra maneira de manter a igreja pura, purificada, limpa de impurezas, é a união de todos em favor da mesma igreja. Nesse relato de Neemias, tinha magistrados, tinha donas de casa, tinha agricultores, tinha crianças, tinha idosos, todos estavam no trabalho. Oh, mas o magistrado manjava de pedreiro? A dona de casa manjava de pedra, areia, sei lá, o que eles usavam na época?
Mas ela se prontificava, ó, eis-me aqui. Vou trabalhar na obra, eis-me aqui. Então o que acontece muitas vezes é que a igreja fica sobrecarregada, alguns irmãos ficam sobrecarregados. Não estou querendo dizer com isso também que o irmão deve pegar o trabalho, colocar debaixo do braço, ó, eu faço. Não. Compartilhar as responsabilidades da igreja é um dever de todo irmão. É claro que um irmão vai ter aptidão ou dom para fazer algo com excelência na obra, ou outro não, mas o trabalho não é de um só. A responsabilidade de manter a igreja pura, limpa, não é de um irmão só. É de todos nós. Eles estavam vigilantes para que o povo pudesse ficar seguro. Toda a igreja deve ficar vigilante. Nesse caso do muro que foi erguido com o povo e Neemias, eles vigiavam de dia e de noite. Enquanto os que trabalhavam de dia ficavam vigilantes à noite e vice-versa. Enquanto a obra não estivesse pronta e acabada. Enquanto Jesus não voltar, a responsabilidade é de cada um de nós de manter a igreja pura, limpa de impurezas e firme até a volta de Cristo. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Uma igreja limpa e pura também, ela nunca esquece da verdade que aprendeu. Nós vemos lá em Apocalipse, o apóstolo João citando várias igrejas, né? E uma delas ele cita assim, no Apocalipse 3:3. Lembra-se por quanto de que você recebeu e ouviu. Persevere essas coisas e arrependam-se. Mas se não vigiar, virei como um ladrão, e não saberá a hora que virei contra você. Tem muitas igrejas esquecendo do primeiro amor. Tem muitas igrejas, infelizmente, saindo fora da verdade. Esquecendo daquilo que aprendeu. Uma igreja que quer se manter pura e limpa, ela deve nunca se esquecer da palavra. Daquilo que é a base da igreja. A base da igreja não é os meus pensamentos, não é o pensamento de qualquer irmão daqui, ou de qualquer irmão do mundo da igreja. A base da igreja é essa, é a palavra. Nunca devemos nos afastar da palavra ou esquecer daquilo que aprendemos. Uma igreja limpa e purificada é onde os seus membros sempre estão em atividade. Não pode ser uma igreja parada. Uma outra citação de Apocalipse também, e forte, capítulo 3, versículo 15, conheço as suas obras, que não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Sabe o que não é frio nem quente? É morno. A tendência do morno é o quê? Esfriar ou aquecer? Esfriar. A igreja do Senhor, a igreja limpa, pura, santa, ela tem que ser quente. Estou dizendo aqui com dança, né? Com som, né? Como muitos falam, né? Tem pessoas que foram lá na igreja, lá na congregação, lá e falaram assim, não vou permanecer lá, a igreja morta. Mas por que a igreja é morta? Não tem avivamento, não tem calor humano. Não, calor humano lá tem. Até demais, é um tal de abraça, beijo para tudo quanto é lado. Mas é uma característica boa, né? Do amor, né? Da receptividade. Mas uma igreja quente é uma igreja que tem que a igreja toda está ativa no trabalho, ativa na responsabilidade de manter a igreja. E olha que interessante, ele fala depois que estou a ponto de vomitá-la. Nessa mesma igreja aqui, que não é quente nem fria, o escritor fala que estou a ponto de vomitá-la.
Qual a característica da igreja limpa, pura e santa? É uma igreja que é ativa. Qual a característica dessa igreja que se reúne em São Vicente, irmãos? Pura, limpa, santa, mas para isso tem que ter atitude. Tem que ser uma igreja ativa na obra do Senhor. Sem isso é impossível manter-se pura. Os apelos que o mundo faz é para que a igreja se modifique. E tem pessoas com aquela vontade tamanha de se modificar. Não podemos, né? Se fosse minha igreja, talvez, né? Mas a igreja não é minha, não é sua, não é de ninguém. Melhor, ela é de alguém, sim. Jesus Cristo. Ele pagou por ela. Ele comprou a igreja. Alguém teria condição de pagar o preço que ele pagou? Jamais. Abra suas Bíblias comigo em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrereis e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes de que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo: Volta-te e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, e livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Versículo 1, final do versículo 1, olha que advertência: põe em ordem a tua casa. Como é que está a tua casa, meu irmão? Em ordem, em desordem, precisando de uma faxina, precisando de uma limpeza, precisando de uma organização, precisando de uma purificação? Eu não sei. Cada um de nós tem que analisar a sua casa como está. Mas uma coisa eu sei: virei como ladrão. Isso são palavras do Senhor. Como é que nós queremos que Ele encontre a sua casa? Nós falamos muito de devolver a igreja a Deus, né? Como noiva, mas na nossa casa nós vamos ter que prestar contas. Seu espírito está purificado, seu espírito está limpo, sua mente está limpa, seu coração limpo de qualquer impureza. Isso é a casa em ordem. Mas se não, sua casa não está em ordem. Põe em ordem a tua casa. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre mantendo nossa mente limpa, nossos corações purificados e preparados para quando Cristo voltar, a nossa casa está em ordem. Amém.